filme coloca ali a nossa projeção. Estamos falando sobre a história da igreja, um período do martírio, da martiria. É sempre assim, assustador a gente pensar que alguém pode morrer por causa da fé. Como assim morrer por causa da fé? Ainda mais num mundo tão relativizado como o nosso, né? Cada um acredita no que quiser, mas tem muita gente morrendo por causa da fé mundo afora. Enquanto eu preparava essa série de lições que a gente está passando para vocês, um amigo lá de Minas mandou pelo WhatsApp um pedido de oração. Ele colocou: ore por 20 cristãos que estão no Oriente Médio e provavelmente vão morrer amanhã. Isso era na terça-feira, então quarta-feira a previsão de que fossem mortos 20 cristãos, dentre eles alguns presbiterianos, que poderiam morrer no dia seguinte, por causa da fé, foram julgados, condenados, e como pessoas que estavam levando para aquele local, no caso dos missionários, uma fé que não poderia ser praticada pelos muçulmanos, e no caso dos muçulmanos convertidos, por ter abandonado a fé deles. Então, isso semana retrasada, né? Então não é tão longe. Então, quando a gente fala da igreja que enfrentou martírio, a gente tem que pensar que a igreja hoje sofre, você vai assustar com o que eu estou te dizendo, mas a igreja hoje sofre mais martírio do que naquele tempo. Tem mais cristãos mortos hoje do que naquele tempo. Pastor, mas o que o senhor está passando são informações de muitas mortes. Mas era centralizado, era naquele mundo então, e eram em períodos. Hoje quase que constantemente tem alguém morrendo por ser cristão, e a mídia não tem interesse em falar disso. Então, vamos caminhar então. A configuração desse computador para o de lá muda um pouquinho, então se tiver algum problema aí é por causa de configuração, né? Tá certo? Então nós estamos aí, a história da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É uma frase de Tertuliano, porque enquanto mais cristãos morria, por incrível que pareça, mais gente, desculpa o termo, mais gente doida aparecia. A cabeça do império era o seguinte: vamos matar, porque o pessoal deixa de ser cristão. Aí matava, aparecia mais gente apaixonada por Jesus. O texto que nós trouxemos da base para início é esse daí: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então é Jesus falando para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 10, 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, na medida que nós, falamos isso até na primeira aula, na medida que nós carregamos o nome de Cristo, seriamente, o resultado vai ser perseguição. A igreja hoje, ela é perseguida do Brasil, não a nível a ponto do martírio, mas ela é perseguida, porque se você é cristão de fato, eles vão achar que você é doido, que você é exclusivista, que você está fora da realidade. Às vezes você pode perder o emprego. Até numa das nossas aulas, nossa irmã Luciana falou, né, que ela sentiu-se perseguida dentro do próprio emprego. Outros irmãos também trouxeram essas informações para nós. Então, aí a gente começou a falar da perseguição, e mais precisamente na semana passada a gente começou a falar de Nero, e nós paramos na perseguição sobre Domiciano, né? Esse imperador, tem algumas informações escritas ali, então não vou gastar tempo em ler as informações, só uma ou outra. Essa projeção aí, eu vou tentar mandar pela sala, eu não sei se dá certo. Eu sei que o estudo o Miro está orando aí, convertendo em PDF. Miro agora está tendo essa oração que eu dei. Está lá na sala Lucas, quem ainda não tem acesso no WhatsApp, você chega lá que já está convertido, eu mando no Word e ele converte em PDF. Não sei se a oração dele é forte para isso, mas alguém já disse que não conseguiu abrir, viu, menino? Então, sobre Domiciano, o que a gente viu? Ele começa o seu reinado, isso tudo após Cristo, tá bom? Então Jesus já veio, já pisou no chão do planeta Terra, e esses camaradas estão perseguindo a igreja.
Então esse imperador, ele vai começar seu império a partir do 14 de setembro de 81, tá? E o que a gente sabe sobre ele? A gente sabe sobre ele que ele foi, né, a posterior sucessor a Tito, aquele que, se não me falha a memória, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e os judeus já não gozavam de tanta facilidade, entre aspas, no Império Romano, como até então gozavam. Eu não sei se vocês sabem, mas Jerusalém, né, centro da religião judaica, juntamente com os judeus espalhados, que hoje a gente chama de Palestina. Então, os judeus ali naquela região, eles gozavam de algum privilégio, de algumas liberdades que o Império Romano dava, que não dava a todas as nações daquela época. Agora, com Tito, Jerusalém é destruída e o Império fica fragilizado. O Império não, né? O governo judaico fica fragilizado, as benesses do reino não são dadas como dadas anteriormente. E daqui a pouco você vai observar o resultado disso. Mas é interessante que esse imperador então está a partir disso, tá? E ele então, você percebe quando lê história, que esse homem, ele era um homem das velhas tradições da cultura romana. Então, aquilo que os romanos gostavam desde seu estabelecimento como império sobre todo o mundo civilizado daquela época, esse camarada queria reavivar, queria trazer à tona, num momento da história em que o cristianismo está crescendo, tá certo? Então, ele voltar das tradições, o cristianismo, que de uma certa forma era contrário às tradições romanas, sobretudo de fé, porque qual era a ideia deles? A ideia deles é que o imperador era Deus, a ideia deles é que o império merecia devoção, a ideia deles é que cada um podia ter os deuses que bem entendessem, desde que também celebrasse, queimasse incenso para o imperador e coisa e tal. Essa é basicamente a ideia que vai perdurar durante muito tempo em Roma. Os cristãos não, os cristãos só têm o Senhor. Vai dar problema, não vai? Vai ou não vai? O César é o Senhor. Você pergunta para o cristão, Senhor, ser absoluto aí, tá? Porque de vez em quando eu falo assim, Jair, o senhor quer o quê? Né? Aí eu já estou assim, eu quero. Aí ele determina lá, porque ele é uma pessoa que a gente, pela idade, né, Jair? Pela idade chama o senhor. Senhor, Paulinho, de vez em quando, minha mãe me ensinou a chamar os outros de senhor, mas quando eu entendo senhor, é uma honra, um respeito normal, comum a todos os que têm uma certa idade. Não precisa de ser mais velho que ele, tá bom? Aí as pessoas não gostam, elas falam o quê? Senhor está no céu, né? Já não gosta, aí a gente chama de você. Ei, você está bem, Giovanni? Mas se o Giovanni quiser que eu chame de senhor, sim senhor, seu Giovanni, né? Até Maria fala, sim senhor, meu marido. Maria fala assim, seria moral, né? Então, os imperadores queriam que eles fossem tratados de senhores, mas senhores absolutos, Senhor como um Deus, entendem? Então ele quer refazer essa concepção de todo o império. Aí como diz os adolescentes, vai dar ruim. Daqui a pouco você vai ver que deu ruim mesmo. Agora é interessante também você observar que agora Jerusalém destruída, automaticamente o templo, o que era, os judeus mandavam de todas as partes do império para fazer manutenção da fé, da devoção dos judeus, agora ele não permite mais que seja mandado para Jerusalém, ele quer que seja mandado para Roma. Então, ele vai ter problema com os cristãos e ele está causando problema com os romanos, com os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não querem patrocinar Roma. E eles dizem, a gente pode mandar o dinheiro para Roma. Os que mandavam, mas diziam o seguinte, mas Roma não substitui a Jerusalém. Porque você sabe que para os judeus Jerusalém é a cidade de Deus. É o lugar onde está a lei, é o lugar onde estava o templo. Mandar dinheiro para Roma significava, na cabeça deles, agora o lugar onde está a adoração, o lugar onde está a lei, o lugar onde está tudo é Roma. Aí eles diziam, a gente pode até mandar dinheiro para vocês, que a gente mandava para Jerusalém, mas vocês não substituem Roma.
ou alguns nem mandavam. Aí você acha que o império vai aceitar isso com facilidade? É lógico que não. E aí, né, você começa a perceber que vai ter a partir de então a perseguição contra os cristãos no império dele. E essa perseguição que vai ter no império dele contra os cristãos, na verdade vai ter por causa da similaridade entre os judeus. Judeu, quando eu falo judeu, a ideia é dos que são praticantes da fé judaica, tá bom? Então, similaridade era muito grande ainda com os cristãos. Ainda os cristãos se reuniam em sinagogas, ainda os cristãos visitavam as sinagogas. Você pode observar que quando Paulo começa a pregar nas cidades que ele ia pregar, qual era a primeira ponte parada de Paulo? Lembra? Aonde que era? Sinagoga. Aonde Jesus pregou muito? Sinagoga. Aonde Jesus frequentava com assiduidade e estava em várias festas? Templo. Então a religião parece que é mesclada. Ele começa a perseguir os judeus porque os judeus não querem mandar dinheiro para Roma, ou se mandam desaforadamente, e automaticamente porque cristão e judeu parecem tudo igual para eles até então, ou ainda, né? Ainda a perseguição vai resvalar dos cristãos. Entende? A perseguição dele de imediato não é contra os cristãos, mas acaba sendo porque ele começa a perseguir os judeus. Mas porque os cristãos se levantam contra a tradição, mesmo que eles não fossem muito parecidos com os judeus na época, automaticamente eles seriam perseguidos, porque eles eram contrários à fé de Roma, contrários às tradições de Roma. E aí então você tem perseguições ferrenhas. Esse camarada, esse imperador, ele tem coragem de perseguir até quem é da família dele. Aí tem a citação de parentes dele que são mortos, né, por serem acusados de ateus. Também, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele manda matar parentes dele porque são acusados de ateus. Eu expliquei para vocês que os cristãos, para eles, eram ateus. Por quê? Porque os cristãos não tinham Deus visível. Então, se não tem Deus visível e fica lá, né? Não está orando ao imperador, não está orando a Zeus, não está orando a Afrodite, está lá só balbuciando. Esse povo é doido e esse povo é ateu. Então ele manda matar parentes dele no caso do cristianismo. Provavelmente eram cristãos, mas eles morreram por prática judaica. Eles foram acusados de prática judaica. Repara então que esse imperador, a perseguição dele, à primeira vista, parece que é contra quem? Judeus. E o era. Só que porque a religião judaica e a cristã durante muito tempo elas caminharam junto. E hoje a gente tem muito na nossa cultura que a gente ouve o historiador dizendo assim: é de fé judaico-cristã. Já ouviram isso na TV? Já leram isso em livro? É judaico-cristã. Por quê? Porque vem de raiz judaica e passou pelo cristianismo. Então, a gente não tem muita informação sobre as perseguições que esse homem causou. Entretanto, se você quiser ter um panorama da crueldade, é só ler Apocalipse. E aí, lendo Apocalipse, você percebe, por exemplo, que João, o apóstolo João, está onde? Da onde João escreve a carta dele? Ou livro de Apocalipse? Da ilha de Patmos. Ele foi exilado, está lá na ilha de Patmos. Ou seja, nem todos eram mortos, alguns eram mandados para exílio. Eu expliquei para vocês que a ideia de exílio é tirado da sua terra, ou tirado da cidade onde está, levado para uma outra, onde ele tem que ficar lá até segunda ordem. Alguns dizem que antes de ir para a cidade, para a ilha de Patmos, o Carandiru daquela época, né? Carandiru era uma ilha, né? Alcatraz, antes de ser mandado para Alcatraz, você pensa assim, ilha de Patmos, uma ilha é uma delícia, não, é ideia de prisão mesmo. Antes de ser, eles acreditam que provavelmente ele foi escaldado com azeite. Você sabe o que é isso, né? Alguém já queimou a mão aqui com óleo? Então a ideia é que parece que ele morreu, então vamos mandar ele exilado. E você vai ver que a igreja ali na carta às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, algumas delas estão sofrendo muito e sofrendo ferreamente.
Então isso acontece no governo desse imperador. Alguma pergunta sobre esse camarada aí? Ainda bem, porque de repente eu já saber responder, né? Ô, pastor, é sobre ele não, mas eu sempre tive essa dúvida. O judeu, tem muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Sim. E assim, qual que era a base para eles se converterem? Assim, claro que é Jesus, mas se eram tão parecidos, né? Uhum. A questão judaica, até hoje, eles aguardam o Messias. Até hoje, o judeu aguarda o Messias. O judeu é um profeta, como se fosse Moisés, né? É interessante. O judeu praticante, ele aguarda o Messias. Um profeta semelhante a Moisés, que restaurará o templo, que vai restituir Israel, vai restaurar Jerusalém. Então, eles aguardam essa figura, tá certo? Eles aguardam, isso é cultural deles. O judeu messiânico é aquele que acredita que Jesus é esse, já veio. Então ele é judeu, nasce naquela cultura e encontra no Velho Testamento as profecias cumpridas em Jesus. E ele vira um mártir para a família dele. Normalmente sim, para a família judaica. Porque hoje você vai em Gianópolis, você encontra muitos judeus que não são praticantes. Eles são judeus porque são de família judaica, mas não são judeus da fé. Tanto faz. Mas aí dentro do judaísmo você tem uns mais radicais. E para alguns desses judeus, Jesus é um profeta. Para a maioria deles, hoje no Brasil, eles nem sabem que Jesus existe. É estranho, né? Mas eles veem Jesus como nós vemos Maria, foi importante, mas alguns judeus acreditam que Jesus foi um grande profeta. Talvez, aí eu estou especulando, não, talvez como a importância da Maria para nós. Foi importante, mas não salvou, ele não é o Messias. Ele fez milagres, ele foi mandado. Eles acreditam que não ressuscitou também? Sim, é porque assim, eu estou falando assim, porque eu tinha que ir lá pesquisar, não fiz, né? Então, alguns judeus acreditam que Jesus é um profeta, um grande profeta, pronto, mas não é o Messias. É isso. Jesus é importante, mas não é o Messias. Moisés é importante, mas não é o Messias. Elias é importante, mas não é o Messias. Então, essa turma de judeus aguardam o Messias. Os judeus que se converteram, eles entenderam que o Messias já veio. E eles cultuam Cristo na igreja específica? Existem alguns ajuntamentos que a gente chama de judeus messiânicos, que acreditam que Jesus já veio. Eles, porque a tradição deles é muito forte, então eles guardam muito os costumes. Qual a diferença deles para nós? É porque para nós vamos guardar o Pentecostes, vamos fazer a festa dos tabernáculos, vamos celebrar a ceia. Por um judeu, por exemplo, ceia não, a Páscoa. Daqui a pouco você passa a palavra. O judeu hoje ele vai celebrar a Páscoa, judeu tradicional, tá? Eu estou usando alguns termos que de repente alguém pode falar, não é bem assim, é porque é a priori, são informações que eu tenho. Informações que eu tenho que não lidas em livro, ela pode estar equivocada. Então, o judeu tradicional, entre aspas, ele senta para celebrar a Páscoa, né? Ele tem uma cadeira vazia. Toda casa judaica tem uma cadeira vazia. Por quê? Porque eles aguardam o retorno de Elias. Porque quando Elias retornar, o Messias vem. Então eles têm alguns hábitos. Aí o camarada se converteu ao cristianismo. Ele é um judeu que entende que Jesus já veio. Automaticamente a cadeira vazia não vai estar mais, porque Jesus já veio. O restante não tem. Tem o pão asmo, tem as ervas amargas, porque ele guarda a tradição, mas ele acredita que Jesus veio. Então esse é o judeu mesmo, está preocupado com aquelas tradições, guardar tudo aquilo, mas acredita que Jesus já cumpriu. Então ele guarda
não necessariamente para a salvação, mas como hábitos de fé, como a gente tem os nossos hábitos de fé, por sermos presbiterianos. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar. Giovanni. Eu acho que eu vou tirar. Que bom, hein? Não aceita, não dizer que Jesus voltou. Não aceita isso. No caso deles, eles não aceitam que ele já veio, né? Como Messias. Então Jesus é Jesus. Você conversa com um judeu mais esclarecido, eu falo, um grande profeta. Tem um dos grandes rabinos lá de Abraham Heschel, lá de Londres, na Nova York, e eles brincam que ele é quase cristão. Então ele tem muitas informações sobre Jesus, ele estudou muito sobre Jesus, mas ele não é cristão, ele é rabino, tem uma sinagoga, ele é judeu, não é judeu messiânico, mas você vai lendo e fala, cara, o cara só falta se converter. Então esses são os judeus mais esclarecidos, mas nem muitos deles não têm aí, muitos deles querem dinheiro, como brasileiro também, né? Diga-se de passagem, alguém já brincou com uma brincadeira muito maldosa, eu vou repetir porque eu sou pecador, mas alguém já disse assim, você sabe qual é a diferença, a semelhança entre um judeu e um turco? A semelhança é que os dois vêm de a mãe, e a diferença é que o turco entrega, né? Então assim, maldade, coisa feia. Muito bem, o Paulo Antônio pode falar já. Jesus não foi só um profeta, muito importante. O que eles esperam desse Messias que chega? É interessante, é uma boa pergunta também, como a de vocês. Porque Jesus fez Por isso, mas a questão é que eles esperam, por exemplo, a restauração do reino de Israel. Eles acreditam que quando o Messias vier, o Israel vai ser restaurado. O Ismael estava me explicando ontem que tem judeus que são tão sérios nessa fé que eles acreditam que a Jerusalém lá tinha que estar na mão dos palestinos, porque a Jerusalém real mesmo, espiritual, poderosa, vai surgir quando o Messias vier. Então essa não serve para eles. Então eles acreditam na restauração do reino de Israel com todo o poder. Eles acreditam, por exemplo, que a gente pega o Ezequiel lá, a restauração do templo, que Deus vai reerguer o templo. Eles acreditam, por exemplo, que o Elias vai retornar, não reencarnação, mas não sei o que passa na cabeça deles, vai retornar e vai começar a restituir algumas verdades ocultas. Então toda aquela glória do passado de Deus vai surgir espiritualmente com a vida desse Messias. Então é tipo assim, nasce uma pessoa em Israel, e essa pessoa em Israel vai ter tanto poder que Israel vai ser como aquele reino do passado, Jerusalém vai ser reconstruída e Deus vai reinar em Jerusalém e os povos vão ser subjugados a eles. É uma coisa assim. E aí, agora sim, não é a questão dos milagres que Jesus fez, é a questão de que os milagres que eles acreditam que o Messias deveria fazer, Jesus não fez. Aí Jesus restaurou Jerusalém, aí vai descer ela do céu, linda, adornada como noiva para o seu esposo. Outra coisa, mas ele não vai restaurar o templo, mas nós não somos templo do Espírito Santo. Então Jesus, ele não vai restaurar o reino, ele diz arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus, próximo de perto. E ele diz, o reino de Deus está entre vós. Ou seja, ele restaurou. Então, só que eles querem isso de uma forma que eles percebam Israel literalmente e toda essa vertente espiritualmente, realmente acontecer, não espiritualmente. Eles não querem Jesus que manda mal o inimigo. Eles não querem Jesus que manda mal o seu inimigo. Não, tem não, né? E é interessante que Jesus fala para Pilatos. Pilatos fala assim, então você tem um reino. Não, meu reino não é desse mundo. Mas Jesus tem um reino. Então Jesus restaurou e Jesus fez tudo que era devido ao Messias. Por isso que desde a manjedoura eles rejeitaram Cristo. É porque a ideia é a seguinte, ele vai ser rei, nasce e está na manjedoura, não faz sentido, é meio ridículo. Mas o pior de tudo é ele morrer. Isso era ridículo para o judeu, Deus morrer. Piorou. Então, eu respondi,
Esse todo o contexto sobre o Messias é baseado no próprio entendimento deles ou tem alguma coisa? Tem textos bíblicos, eles vão pegar Miqueias, eles vão pegar Malaquias, eles vão pegar a profecia dada por Moisés, Deus vai levantar um profeta que virá posterior a mim. Então eles pegam vários textos do Velho Testamento e vão construindo a doutrina e a visão deles do Messias. Mais ou menos como aquela igreja de Jeová, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Então, eles constroem, só que o judeu ele constrói com base bíblica. Os testemunhos de Jeová deliram bastante. Né? Gente, então, a perseguição sobre Trajano, vocês não querem nem saber da perseguição mais, eu estou vendo que vocês estão interessando nos judeus, mas vamos embora lá, né? A perseguição, Trajano, está aí as informações. É interessante que dos imperadores até então, ele é o único que não é necessariamente nascido ali naquela região da Itália, ele é de origem espanhola, né? Mas é imperador de Roma. Esse camarada aqui, ele já tem essa informação, morre, né, no ano de 1017, começa o seu reinado cedo, mortalho, e tem gente que podia morrer bem rápido, né? Esse é um dos caras que foi muito ruim, cruel contra a igreja. Ele era um general, e é interessante que, enquanto nós cristãos sofremos muito, os romanos gostavam, porque tinha algumas características muito preciosas para ele. Então esse imperador, por exemplo, ele era de um regime rígido, cobrava dos seus soldados, né, daqueles que compunham as legiões romanas, e é interessante que, conquanto tenha tido muito poder, ele dizia que ele era um simples cidadão. Vê que interessante, né? Com toda a pompa, ele dizia: eu só sou um simples cidadão. Imagina isso no império, a admiração, né? Nosso imperador é gente boa, nosso imperador como a gente, é do povo, né? Isso aí, isso é antigo. Você pensou que o camarada deixou a barba crescer e disse que é do sindicato? Não estou nem pensando no mundo, né? Desculpa aí. Mas também, esse pessoal é o seguinte: você vê, o pessoal do PSDB não vai comer pastel na feira nesse período? A receita é a não mesma. Não sabe nem comer o pastel direito, porque tá lá, tudo PSDB, PT, desculpa aí, é tudo igual para mim, né? Mas para você não, né? Com todo respeito. Aí você percebe que ele tem essa característica, e ele vai começar a desenvolver seu governo, aí já está mais explícito, em 98, vai terminar em 117. E o relacionamento dele com os cristãos é que ele considerava, os cristãos ateus. Não tem um Deus visível, é ateu. E diz que tem que ser perseguido. Perseguido não com severidade, daqui a pouco a gente mostra isso para você. Não é perseguido, é ateu, está em contravenção com o reino. Então, ele em sendo denunciado, ele deve ser processado, às vezes até levado à morte. Bom, e aí você vai observar algo interessante, que muito do que a gente sabe sobre ele é em correspondências que ele trocou com o governo que ele tinha em Bitínia, que era Plínio. E esse camarada, o Plínio, ele foi colocado em Bitínia para ser governador, era um rapaz novo, e ele era interessado em fazer as coisas corretamente. Nem sempre as pessoas que são contrárias a você são ordinárias, são sem vergonha. Mas eles eram contrários ao cristianismo, mas eles procuravam, dentro da normalidade da convicção deles de ética, viver direitinho. E o Plínio em Bitínia, então, começou a julgar e trabalhar em Bitínia como governador mandado pelo imperador. Entendem isso? Tranquilo? E aí ele começa a perceber, com todo o jeito que ele tinha pela tradição, pela lei, ele começa a perceber que está chegando muitos cristãos para serem julgados.
E aí ele vai entrar em contato, né, com o imperador para saber o que tem que se fazer com esse pessoal que está sendo assim mandado aos pavilhões para serem julgados. É uma questão que bate na cabeça dele. Falou, peraí, por que tem tanto cristão para eu julgar? Tanta coisa para fazer, eu vou ter que julgar cristão. E aí ele começa a tentar pegar esse pessoal e resumir o caso deles. É o seguinte: tu é cristã? Tu é cristã? Então tá, não tem problema com você ser cristão, mas queima um incensozinho para o império aí, fala que amaldiçoa a Cristo e vai embora, não me enche a paciência. E aí o problema todo aqui. Se fosse cristão meia boca, a minha fé está aqui dentro do meu coração. A minha fé é fogo íntimo, ninguém precisa saber. Eu vou lá, queimo um incenso para o César, amaldiçoa Jesus, mas lá dentro do coração eu amo meu Jesus, entendeu? Eu sou devoto de Jesus. Né? Só para fazer uma fachada. É isso. Aí alguns faziam, mas os cristãos verdadeiros, esse pessoal que tem gente, não, esse pessoal não queima incenso a César, nem, desculpa o termo, mas nem cavacaduça. O negócio é complicado. E aí investigando qual o crime deles, porque tanta gente estava denunciando os cristãos, qual é o crime deles? E ele descobriu o seguinte, que o crime deles era simplesmente se reunir para cantar hinos, ter Jesus como Deus, fazer voto de não cometer roubo, adultério ou outros pecados. Quer um cidadão melhor que esse? Quer? Os caras se reuniam para cantar hinos, já me enchia a paciência. Ô gente, porque eu falo para vocês, quem tem parente policial, convive com um policial, com a pastor, quando tem festa é um inferno. Os caras enchem a cara, dá um trabalho. Agora, quando tem festa de crente, eles falavam muito assim, as festas de crente é muito boa, que a gente não precisa nem mandar carro de polícia. Mas festa que não é de crente é um inferno, pastor. Então, assim, quer melhor para a cidade do que o pessoal reunido na rua. E aí eles oram e fazem votos a Deus para não cometer roubos. Olha que coisa boa. Cuidavam dos necessitados. Então, ele foi investigar, e disse, o crime de Deus é esse. O problema deles é esse. Aí fala, como é que a gente faz com esse pessoal, o imperador? Porque o pessoal não é ruim, mas também não adora os nossos deuses. E a gente está gastando muito para ficar em tribunal resolvendo o problema de cristão. Aí o Trajano, ele dá uma resposta à questão de Plínio, e que é simples. Ele diz o seguinte, regra, não aceite denúncia contra cristão anônima. A gente tinha muito denúncia anônima. Então, eu acho que a Dani é cristã, o dela mostra que ela é cristã. Então, alguém denunciando, aí tem que montar um tribunal para saber se a Dani é cristã. Quem denunciou? Denúncia anônima. O Cirilo com aquela cara de olhando para cima assim, é cristão. Aí o imperador diz, para com isso, só